Estamos de volta com o programa Alma Querida. Nós estamos aqui finalizando esse e-mail dessa alma querida feminina que nos traz um assunto bastante delicado, interessante, que ela diz que teve o ímen atrofiado, ela nasceu com essa questão, com essa limitação, por conta disso não pode ter filhos. E o que mais ela fica impressionada, que ela foi ao ginecologista, na verdade 2, que informaram a mesma situação e perguntaram para ela, escuta, você fez aborto? E ela ficou encucada, porque nessa vida ela não fez e não faria. E na verdade ela gostaria até de adotar um filho, por conta de não poder ter um filho dela própria, gerado por ela. E diz que quer ter um filho maior, porque não tem paciência de cuidar de pequenininho, trocar fralda, etc. E nós estamos falando sobre isso. Queria ter um filho nascido de outro útero, de outra mãe, não dela, né? É, porque ela não então pode ela ter. já está dizendo que eu não quero ter filhos. Não, ela não pode. Ela não pode ter um filho. Não é Sei. que ela não queira. Ela não pode. Ela nasceu com o ímen atrofiado. Sei. E ela, indo ao ginecologista, tomou conhecimento que ela não pode ter filhos. E ela até falou da situação que nos lembrou agora, que ela disse que tanto é que ela teve a primeira relação e não sangrou, e a pessoa no momento, o companheiro, não se sabe, disse que ela, como ela disse que era virgem, não era virgem, então ficou até essa situação teve. Questão de sangramento hoje em dia, né, que é uma situação que nem precisamos aqui ficar conversando muito, mas o que mais impressiona esse e-mail, doutor Adão, por que será que esses médicos, que nem espíritas são, falaram, escuta, você fez aborto? Por quê? Porque para eles passou alguma situação fisiológica, no caso, de que ela teria feito aborto nesta vida. É possível haver um registro dessa situação de vida anterior, de alguém que fez aborto anteriormente? Todos os corpos, todos, sem exceção, são como que um caderno de registro, está entendendo? De um passado que muitas vezes não é de centenário, pode ser milenar, de milênios, né? A gente tem muitas e muitas encarnações. Então nós dizíamos o quê? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe aquele ditado, conhecereis a verdade, ela vos libertará. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o capítulo 1 da lei, lá, eu não vim destruir a lei. Existe uma lei, que é a lei divina. No Livro dos Espíritos, quando se pergunta onde é que está escrita essa lei, a resposta é na consciência. Então, todo mundo traz essa lei na consciência. Mas como? Está na lei na consciência? É na consciência espiritual, porque todo mundo é espírito e matéria. Está entendendo? O corpo é transitório, mas o espírito é eterno. E aí o que acontece? No segundo capítulo, está lá, meu reino não é deste mundo. Ou seja, nós somos criados para o reino, para a felicidade. Mas Jesus diz, não é deste mundo. Onde é que é então? Olha, o terceiro é, na casa do meu pai há muitas moradas. Há planetas que são superiores e que você se reencarnar lá, você vai ser feliz. Lá só se encarnam espíritos mais elevados. Tá? E como é que eu reencarno lá? Vem o quarto capítulo. Ninguém chega ao reino do céu se não nascer de novo. É da reencarnação. Então tem que nascer de novo através de muitas encarnações. Todo mundo vai chegar lá. Tá? E chega por quê? Aí vem o quinto capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque se numa encarnação você fizer uma coisa errada, vai ter uma limitação. Tudo que faz errado traz limitação. É talento enterrado, limita. Está entendendo? E se limita, vem o quinto capítulo, que está, bem-aventurados os aflitos, está entendendo? Vem uma aflição. E a aflição faz você... Por que está acontecendo isso? Por que eu não consigo ter filhos? Por que eu tenho ímã desse jeito? É uma limitação, então vai ter um esclarecimento. Na vida passada você fez isso, e tem que fazer. Como é que eu vou saber isso? Sexto capítulo, tá? O sexto capítulo é o quê? Está falando lá da verdade, né? Vai o Consolador prometido. E o Consolador, a consolação é, você pode estar desse jeito por isso. E como é que eu tenho que fazer? Vem o sétimo. Está entendendo? Seja humilde. Bem-aventurados os pobres em espírito. O oitavo. Bem-aventurados os puros de coração. Tenha pureza. O nono. Manso e pacífico. Nada de ficar brigando com os outros e ficar fazendo exigência, pensar que é o tal. Tá? O
10º, os misericordiosos. Tenha misericórdia, seja bom. Fala, E ame o próximo como a si mesmo. É o 11. Meu próximo? Então tem que amar o meu próximo bonzinho. Não, amai os vossos inimigos. Vai crescendo, e né? assim vai. Crescendo. O evangelho inteiro é uma sequência da própria evolução. Eu acho interessante, porque ela começa pequenininho, ama você, aí chega até a amar o inimigo, quer dizer, ele é tão didático até nisso, né? Não começa de cara, ama o inimigo, não. Vai aprendendo a amar, aí chega a amar o inimigo. Doutor Adão, o chakra que nós estamos falando, na verdade, quando se lesiona um chakra em vida pretérita, né? Quando se lesiona, terá realmente, necessariamente, que no caso o perispírito ser novamente reconstituído, não seria nem a palavra reconstituído, ele ser simplesmente trabalhado para que ele se reconstitua mesmo, né? Aquela parte lesionada. Mas porque quando você fala, quando é afetado, ou seja, quando lesionado. Como é que é feita essa lesão? Tem uma passagem que Jesus diz assim, né? Onde está a carniça, junta-se os abutres. Quando você usa qualquer talento, não para aquilo que ele é constituído, não para fazer a vontade de Deus, você cria uma energia pesada. Claro. E essa energia, ela fica no seu corpo, é como se fosse uma gosma. Sim. Está entendendo? Tem que drenar, pesado. Né? E aí você tem que desintegrar isso aí. E para desintegrar precisa de encarnações. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer. Mas Jesus não pode fazer? Jesus não é o Salvador? Ele diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sim. Você vai ter que carregar a sua cruz, senão você não vai aprender. Porque como ele desequilibra o campo perispiritual, ele vai ter que realmente trazer essa harmonização posteriormente, né? Sim. Isso é uma questão, nós ainda estamos até no campo fisiológico. Agora, como nós estamos falando, antes de finalizar o primeiro bloco, nós estamos falando da situação das consequências espirituais. Note que, caso faça o aborto, quem que você está trazendo? Possivelmente, aquele espírito que estava torcendo para ter aquela experiência terrena junto contigo e você frustrou. Ele pode não estar trabalhando bem com isso e pode estar lesionando de forma indireta, né, consciente até mesmo inconscientemente você, nestes campos, nesses chakras, tá? O chamado obsessão. Tá? E essa chamada obsessão é onde está a carniça, juntam-se os abutres. O obsessor é o chamado de abutre. Ele precisa daquela energia negativa, ele vive daquilo. E se você tem essa energia, atrai ele. Semelhante atrai semelhante, é lei de ressonância. Porque ele não entendeu. Claro que cada caso é um caso. Há espíritos que compreendem, que perdoam a questão da mãe que cometeu o aborto. Tem outros que não, outros que vão contra e começam a realmente induzir situações para prejudicar, inclusive o seu coronário, né? Que é onde a gente fala que tem muitos casos aí de mães com distúrbios mentais decorrentes justamente de situações como essa, né? Agora, como o doutor Adão falou que é o amor, né? A multidão, eu penso assim, doutor Adão, o que nós falamos para essas pessoas, porque agora nós falando assim, dá a impressão que quem fez o aborto, coitado, não tem mais jeito. Nossa, o que eu vou fazer da minha vida? É para você que nós vamos falar agora, meus amores. Pedro, Epístola de Pedro, né? Que diz, o amor cobre multidão de pecados, doutor Adão, é de Pedro? Sim. Paulo. É de Pedro, né? A primeira Epístola de Pedro. O amor cobre multidão de pecados. Ame, né, doutor Adão? O que a gente vai falar desse pessoal? O amor é a essência da vida. Tudo no universo é para a gente aprender a amar. Tudo, tudo, tudo. Nós vamos falar o que para esse pessoal, então, né? É uma pedagogia, eu falo, pedagogia cósmica é com o objetivo de ensinar todo mundo a amar. Então, meus amores, o amor cobre multidão de pecados. Sim. Isso eu acho tão lindo, eu acho tão importante, porque a gente erra, todo mundo erra, vocês erram, eu erro, Como é que cobra a multidão de pecados? Jesus, se assim perguntar para Jesus, como é que eu faço para ser o tal? Ele diz assim, quer ser o maior, seja o servo de todos. Lindo. É amor, né? Lindo. Sirva, aí você desintegra a energia negativa.
Você não serve? Não tem problema, tem outra maneira de desintegrar, é o sofrimento. É. Né? Dali não passará um tio, um J, até que tudo seja cumprido. Você vai sofrer. E se sofre, você tem que sofrer com resignação, porque também está desintegrando energia negativa. Motivos de resignação, né? Isso. O mencionado Tudo no capítulo 5º. tudo é benção. É, 5º do Evangelho. Ô, doutor Adão, porque realmente, quem não errou, que atira a primeira pedra? Exatamente. Bom, é uma coisa tão antiga e tão atual. Então, olha, ame, adote. Adoção é a coisa mais linda do mundo. Quanto mais essa ideia que ela deu para pegar maiores. Ame, adote, frequente asilos. Agora eu estou pensando uma coisa interessante, né? AME, A-M-E, Associação Médico Espírita. Então, olha só, boa, tá? Né? Veja só, qual é o médico maior? Aquele que ama. Tanto é que diz assim que Jesus é o médico celeste, né? O médico Jesus. Faça parte, seja voluntário, ame. Você pode ter certeza que os seus chakras vão se restabelecer, porque o amor cobre multidão de pecados, tá? Exatamente. E quem ama não aborta. Isso realmente é um fator muito importante. Vamos nos despedir? Vamos. Você vai... Paz e luz no coração de todos? Isso. Meus queridos, vamos nos despedir então. Então. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, assim tchau. seja. Doutora Adão, tchau. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.